E aí, pessoal, tudo bem? Cara, faz um tempo já que eu não faço vídeo aqui pro canal do Liperama. O Corinthians tava vencendo muito e, coincidentemente, eu tava parando, dando uma analisada no conteúdo do canal. No Liperama não, tá no canal mais fiel. E eu tava fazendo vídeo só quando o Corinthians perdia. Coincidentemente, como o Corinthians perdeu, eu tô fazendo um vídeo de novo. Agora, falando sério, eu tinha dado uma sumida no canal mais fiel porque eu tava focando mais no canal Liperama. E porque eu tinha outras coisas da minha vida pra fazer. Por exemplo, eu tinha muitas coisas da faculdade pra resolver. Eu faço parte do conselho de uma chapa e tava dando muitos problemas nos últimos dias, nas últimas semanas, no caso, então eu não consegui fazer vídeo do Corinthians. O que foi uma pena, porque o Corinthians venceu bastante nesse mês. Infelizmente, nós perdemos agora para não fechar o mês de forma praticamente perfeita. Mas vamos lá. Já para tirar o elefante branco da sala, sim, o Corinthians ele foi prejudicado. O Corinthians ele teve, o Corinthians ele teve duas expulsões ali completamente estranhas. Por quê? Já para falar, foi pênalti do Fagner e o André Ramalho, sim, ele foi infantil. O único problema é que teve uma clara falta de critério no jogo. Porque, por exemplo, o André Ramalho ele tomou o primeiro amarelo, que pra mim não era amarelo nunca, e o primeiro amarelo do Fagner não era para amarelo. Foi uma falta completamente normal. Foi a primeira falta do Fagner no jogo. Foi uma falta no Lucas, e o São Paulo ele não ia oferecer perigo algum pro Corinthians com ambas as faltas. E no começo do jogo, o Corinthians, pô, o Yuri Alberto ele tomou uma na cara do Arboleda. Aí na hora eu pensei, tá tranquilo, segue o jogo. Por que que eu pensei isso? Porque no mundo ideal, no mundo normal, aquilo não é falta, aquilo não é pra amarelo. Não, pode até ser falta, mas não é pra amarelo. Só que o São Paulo fez a mesma coisa, só que numa talvez pior que o Corinthians. Não tomou nada e o Corinthians fez a mesma coisa num nível menor que o do São Paulo e mesmo assim tomou amarelo. O Fagner, repito, foi pênalti do Fagner no Caleri. Agora, ele não teria sido expulso se não fosse a primeira falta lá que o juiz deu o amarelo. Talvez o André Ramalho ele também não teria tomado o cartão vermelho se o primeiro cartão amarelo não tivesse sido dado. E outra, cara, não teve revisão nenhuma de nenhum lance pro Corinthians. Não tô querendo dizer que não teve no jogo. Tipo, nenhum lance polêmico. Teve! Nesse mesmo lance de expulsão do André Ramalho, o Yuri Alberto, ele tomou uma na cara, só que a gente não sabe se ele realmente tomou. Aparentemente ele tomou muito forte. O jogador de São Paulo ele abdica do lance para dar aparentemente uma cotovelada, um tapa na cara do Yuri Alberto. E o juiz ele não foi nem sequer chamado no VAR. Isso aí realmente, cara, isso aí foi para mim isso foi inacreditável, foi bizarro. O Corinthians, na minha visão, sim, foi prejudicado no jogo de hoje. O microfone tá aqui, mas eu não tô utilizando ele. Ele foi sim prejudicado no jogo de hoje. E esses cartões que foram dados, eu acho que até influenciou no jogo do Corinthians. Porque aí você não faz tanta falta do jeito que você tava fazendo, porque o juiz ele pode ir lá e te dar um cartão amarelo. Você tem noção? O Igor Coronado ele tomou um cartão amarelo ridículo. Ele não fez nada. Não, ele fez uma falta comum no meio de campo e o juiz deu um cartão amarelo para ele. Tipo, pra quê? Qual que foi o critério daquele cartão amarelo? E o juiz ele só começou a distribuir cartões pro São Paulo no final do jogo, quando o Corinthians já tava com 2 a menos. E vamos lá falar do jogo. Agora, eu não achei a escalação ruim, a escalação que tava dando certo. E eu achei muito bom, eu achei que os jogadores do Corinthians estavam jogando bem. O André Ramalho ele tava tendo uma dificuldade com o Caleri, mas nada demais. Não tinha. Até o lance do pênalti não teve nada demais. E o José Martinez e o Charles estavam jantando no meio-campo do São Paulo. O único problema é que o José Martinez recuperava 10 bolas, e na hora de repor a bola ele tocava errado. O Charles a mesma coisa. E o Corinthians, ele praticamente, eu julgo que o Corinthians, até o lance do pênalti, ele foi ligeiramente superior ao São Paulo. O toque de bola do Corinthians era até bonito de se ver. Eu realmente, quando o jogo começou, eu realmente achei que o Corinthians ele poderia sair com uma boa vitória. Até mesmo com, sei lá, 1 ou 2 gols de diferença. Mas aí vem o lance do pênalti, né? O lance do pênalti vem, o Fagner ele faz o pênalti no Caleri. Aí o Hugo quase pegou, o Lucas bateu bem. 1 a 0 pro São Paulo. Vamos pro segundo tempo. Corinthians com 1 a menos, muito melhor que o São Paulo no início do jogo. Tem chance de virar o jogo. 2 lances ali que o Romero perdeu. Eu não sei, eu não revi o lance. Eu gravei, o jogo terminou e eu já vim gravar o vídeo. Eu não revi o lance para ver se o Romero ele chega atrasado ou se ele realmente perde o gol, que é um gol ridículo. Na hora que eu não lembro se foi o Coronado ou se foi o Carrillo que cruzou.
Mas na hora que ocorre o cruzamento, eu já levantei já pra comemorar. Aí quando eu fui ver, a bola não chegou, ele não tocou na bola, eu fiquei bravo. Aí o segundo lance, que aí sim foi uma belíssima jogada do Coronado. Ele toca pro Romero e o Romero ele corta. Eu pensei que ele ia conseguir marcar o gol, ele não conseguiu. Ele chuta nas mãos, ele chuta fraco e nas mãos do Rafael. O Garro, ele não fez um primeiro tempo muito bom, mas aí o segundo tempo, notoriamente, ele estava muito melhor. Deu um lance lá que deu raiva. Ele pegou a bola, ele foi conduzindo até o ataque. Os jogadores do São Paulo marcando ele e não apareceu ninguém para receber a bola, mesmo com um a menos, não apareceu ninguém. E o Romero ele estava perto, era só ele se aproximar que o Garro tocaria para ele. O Garro foi derrubado e o juiz nem falta deu. Na minha visão, tinha sido falta aquele lance. O Corinthians, bem, achei que mesmo com um a menos o Corinthians conseguiria empatar o jogo. Conseguiria pelo menos levar um empate aqui e ganhar um ponto, né? Porque se a gente ganhasse um ponto, o Fluminense perdeu, a gente conseguiria, né? Eu não sei se eu acho que a gente conseguiria sair momentaneamente da zona do rebaixamento. Mas não, aí o Ramon Dias ele faz, na minha visão, uma substituição extremamente equivocada. Por quê? Porque ele tira nosso melhor jogador, que não estava tendo uma boa partida até então, mas o segundo tempo dele aparentemente estava muito bom, que era o Rodrigo Garro. Ele tira o nosso melhor jogador e coloca o Memphis. Qual que é o problema? O problema é que, na minha visão, não era pro Memphis sequer entrar no jogo, né? Do jeito que o jogo tava, não era para ele entrar. E se, por exemplo, se a gente não tivesse tido um jogador expulso, até os 40 do segundo tempo, também não era para ele entrar. Ele, notoriamente, ele não tá com um corpo bom para um jogo desse. Ele até pode entrar nos minutos finais, só que, por exemplo, notoriamente, pela própria característica do jogador, ele não é um cara muito móvel. A gente precisaria de um cara mais móvel nesse jogo. Embora eu tô vendo muitos torcedores, eles estão metendo pau no Memphis, falou que ele fez uma péssima partida. Eu acho que a culpa não necessariamente seja dele. Ele começou bem. Teve uma jogada que ele pegou lá no meio de campo, ele foi parar lá no ataque. Aí ele cobrou a falta meio ruim, né? Alguns torcedores falaram que ele cobrou bem, mas eu não achei que ele cobrou bem. Eu deixaria pro Coronado bater aquela falta. Mas do mesmo jeito, o Corinthians cresceu. O Corinthians estava melhor que o São Paulo, muito melhor que o São Paulo. E deu aquele fatídico lance, né, do André Ramalho. Só que antes teve um lance que eu queria muito, pelo menos ter um replay digno, porque não tem nem replay. A Rede Globo não passou sequer um replay digno daquele lance, que o Roberto é agredido. O Roberto foi agredido. Não, ninguém viu. Aí depois, uns segundos depois, ocorreu aquele lance fatídico do André Ramalho, que realmente, cara, o André Ramalho cair na pilha do Luciano é burrice, cara. Com todo respeito. Ah, burrice sem tamanho. E, sei lá, eu não sei se realmente foi para expulsão aquele lance, mas notoriamente ele já estava amarelado. Pelo menos para cartão amarelo. E o abençoado do juiz já prejudicou a gente no primeiro tempo, dando um cartão amarelo pro André Ramalho, aí a gente se lascou. O Caleri também, o Caleri deu uma porrada no André Ramalho numa disputa de espaço, o André Ramalho segura o Caleri vai lá e dá uma cotovelada na cara do André Ramalho, o juiz não deu nada, não deu falta do André Ramalho ainda. A partir dali, cara, a gente já sabia que ia ser difícil. Ia ser difícil, né? Mas a gente é coringão, a gente acredita. Lá no início do ano, vocês lembram daquele Corinthians e Palmeiras? Palmeiras faz 2-0, Corinthians ele faz 2-1, se não me engano tava com 1 a menos. Aí depois, já com 2 a menos, com o Gustavo Henrique no gol, o Corinthians consegue empatar o jogo com o Rodrigo Garro. Então, sei lá, acreditei. Só que o São Paulo fez o segundo gol, eu falei, rapaz, agora tá muito difícil. Enfim, cara, o segundo gol eu não acho que foi culpa necessariamente da gente não ter dois jogadores. Porque o Arboleda ele sobe sozinho, o Yuri Alberto não sobe junto com o Arboleda. Talvez o Arboleda é maior que o Yuri Alberto, mas talvez se o Yuri Alberto subisse, atrapalharia o Arboleda, ele não conseguiria cabecear certinho. Se ele cabeceia, por exemplo, se ele é atrapalhado, ele cabeceia um pouco mais pro lado, talvez o Hugo conseguiria defender. Inclusive o Hugo fez uma belíssima defesa alguns lances depois. E o Corinthians ele foi pelo menos guerreiro e conseguiu diminuir. Na hora que ele diminuiu, eu falei, cara, não é possível. A gente vai empatar esse jogo. Eu achei que a gente ia empatar. Realmente achei. Mas aí cara, era muito difícil. O São Paulo também estava completamente rendido. Eles estavam notoriamente assustados, achando que o Corinthians ia também empatar o jogo. Mas não deu. Aí no final do jogo, aí sim que a torcida ficou brava com o Memphis, porque ele realmente estava trotando.
E ele perde a bola, né, no terceiro gol. Na verdade, ele perde a bola no lance que origina o terceiro gol do São Paulo. Eu acho que se a gente tivesse pelo menos com 10, a gente conseguiria até ganhar o jogo. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Não vou ficar aqui criando teoria da conspiração, que foi porque o Corinthians não assinou com a Globo. O Corinthians ele enviou na realidade o Corinthians ele emitiu algumas notas de repúdio. Certamente a mudança que a CBF teve Mano, a CBF foi tão louco que a CBF publicou a decisão dela de alterar a data dos Jogos da Copa do Brasil num sábado às 10h30. Porque ela já sabia que essa decisão seria extremamente criticada. Eu não vou ficar aqui criando teoria da conspiração que foi por causa disso, tá bom? Eu vou só atribuir a falta de maturidade dos nossos jogadores, o André Ramalho e o Fagner, principalmente o Fagner experiente. Eu achei que o Fagner daria um jeito na cabeça dele nesse segundo semestre, não deu. E o André Ramalho, mas o André Ramalho pelo menos eu confio agora, né? O próximo jogo vai ser contra o Flamengo, se depender de mim a gente vai com os reservas. Sei lá, se a gente sair do Maracanã com um gol de diferença perdendo só, ainda dá pra virar lá na arena. Mas eu particularmente não tô nem aí pra Copa do Brasil. Tô falando isso desde o início da Copa do Brasil. Tem vídeo aqui no canal falando isso. Se passar do Flamengo, espetacular, mas a nossa briga é pra não cair. Eu acho que a gente não cai, o nosso time ele não é ruim, ele é bom, a gente viu hoje. No segundo tempo deu uma amostra. O André Carride, por exemplo, jogou muita bola. Mas infelizmente, o jogo nós tivemos 2 expulsos. E o time de São Paulo não é uma porcaria, o time de São Paulo é bom também. Isso que dá também um ânimo a mais pra gente. É isso, pessoal. Vou tentar gravar o vídeo pós-jogo contra o Flamengo. E valeu!